A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Ronaldo e você está no canal Curiosidades Bíblicas. Eu quero trazer aqui uma palavra de estudo poderosa para você, cujo tema é Pedro e a unção do Espírito Santo. Agora vejamos. Pedro era o homem que negou Jesus 3 vezes, cortou a orelha de Malco, mas após que Jesus morreu e ressuscitou e subiu para o céu, o homem realmente se transformou. É o que nós vamos ver aqui. A única coisa que eu peço em troca é, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, comente, compartilhe, deixe o seu like. A nossa próxima meta é 400 inscritos e eu não vou conseguir essa meta sem a tua ajuda. Você é aquela pessoa usada por Deus que vai abençoar esse canal tremendamente. Então nós vamos para o vídeo para não tomar muito tempo. Meus queridos, existia uma crença naquele tempo. Que crença era essa, pastor? Uma pessoa só poderia ser salva e entrar no reino de Deus se pertencesse à linhagem de Israel. Se não pertencesse à linhagem de Israel, só havia uma maneira: teria que se circuncidar, cortar a pele do prepúcio, e ali a pessoa seria circuncidada e ganhava esse direito de herdar o reino de Deus. Só que quando Jesus morre, ele vai fazer uma nova aliança. O conserto agora não era mais através desse corte no prepúcio. Não precisava mais fazer essa circuncisão. A circuncisão agora seria no coração. Então o que acontece? Até Pedro, ele vai ter uma discussão muito grande com o apóstolo Paulo, porque uma certa feita, Pedro estava assim, no meio do povo gentil, ou seja, que não pertencia ao povo judeu, ele conversava, ele pregava a palavra, mas quando chegava alguém que era judeu, ele se afastava dos gentios. Então um dia Pedro vai debater com Paulo vai chegar na cara de Pedro e vai falar umas verdades. Mas isso é tema para outro vídeo. Só que aqui é diferente, porque aqui Pedro vai entender que o chamado de Deus não foi só para o povo de Israel. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do verso 9, que Pedro ele vai ter uma visão. Ele vê como se descesse um lençol do céu cheio de animais, animal de tudo que era tipo, que existiam os animais puros que podiam comer e os animais impuros que não podiam comer. E uma voz que dizia assim: ô Pedro, come. Aí Pedro falava: jamais, Senhor, porque eu não vou comer coisa imunda, eu nunca comi coisa imunda, eu não vou comer agora. Então a voz diz assim para Pedro na visão: não chame de imundo aquilo que o Senhor já santificou. Era Deus querendo falar para Pedro que o pessoal gentil não era mais impuro. O pessoal gentil também tinha sido lavado pelo sangue de Cristo, que foi morto na cruz do Calvário. E logo após essa visão ele fica de boa. Existia um camarada chamado Cornélio. Cornélio era um homem de oração. Cornélio era um homem que, apesar de ser da guarda romana, o centurião, ou seja, ele era um chefe de 100 homens, ele buscava muito a presença do Senhor, era um cara humilde. E ele queria entender mais da presença de Deus. A Bíblia diz que ele descobre que por ali por perto estava quem? O apóstolo Pedro. Então ele vai mandar alguém chamar Pedro. Mas antes das pessoas chegarem até Pedro e chamar, ele já vai receber uma visita de um anjo que vai dizer assim: olha, vai ter uns camaradas que vão te chamar para tu ir até na casa de Cornélio. Tu vai, porque eu tenho uma obra para fazer lá. Tanto Deus tinha uma obra na vida de Cornélio, como Deus tinha uma obra na vida de Pedro, para fazer Pedro entender que o chamado não era só para o pessoal judeu. A Bíblia diz que então Pedro vai seguir esse povo. E quando Pedro vai chegar na casa do centurião Cornélio, ele vai começar a pregar. Mas pense numa pregação tremenda. Pense num negócio lindo. Porque Pedro, ele era enviado, Ele era enviado de Deus, e onde Deus mandava ele ir, ele ia. Porque ele gostava de pregar a palavra. E ele vai começar a falar a respeito de Jesus, vai falar como Jesus trabalhava, como Jesus fazia. Eu não vou ler, porque se eu ler vai tomar muito tempo. Só que quando chega no verso 44 do capítulo 10,
a unção do Espírito Santo vai descer de uma forma sobrenatural e inesperada. A Bíblia diz assim, verso 44 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que viram como Pedro operava aquele trabalhar através do Espírito Santo, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar as águas para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou-lhe que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Olha que coisa linda. Pedro achava que a salvação era só para quem era da linhagem de judeus. Mas ele vai na casa de um centurião Cornélio. O camarada não era judeu, não era circuncidado, não. E ele ainda vai levar uns camaradas com ele que era tudo certinho, circuncidado, da linhagem certinho. Quando chega lá que Pedro começa a pregar, Pedro começa a ser usado por Deus tremendamente, a Bíblia vai dizer que desce o Espírito Santo, os camaradas vão ser batizados, começa a falar em língua, começa a glorificar. Quem estava do lado de Pedro fala: mas como é que pode? Eles não são circuncidados, não são da linhagem judaica e já estão sendo batizados assim, E Pedro entendeu o recado, e Pedro falou: eita, a presença de Deus não é só para nós, não, a presença de Deus é para os gentios também. O que é isso, pastor? Eu estou querendo dizer que o mesmo Deus que está na minha e na vida de você que está assistindo agora, é o mesmo Deus que pode trabalhar na vida de uma pessoa que vive na prostituição, é o mesmo Deus que pode trabalhar na vida de uma pessoa que está vendendo droga, é o mesmo Deus que pode trabalhar na vida de uma pessoa que mexe com coisas erradas e depois volta o seu coração para Jesus. Nós temos um exemplo muito grande de ex-traficante que agora está uma bênção na presença de Deus. Júnior Trovão é uma prova disso. Nós temos prova de ex-macumbeiros e feiticeiros que se converteram à religião evangélica. Ou seja, o nosso Deus, ele é experiente em trabalhar em madeira torta. Ele pega aquela pessoa que lá no mundo não tinha valor e traz para a presença de Deus e dá um valor necessário. É assim que Deus quer fazer sempre na minha, na tua vida e na vida de alguém que você conhece. Se você conhece alguém que não está na presença, alguém que está sofrendo no mundo satânico, fazendo aquilo que Satanás gosta, não se preocupa não, porque Deus pode trabalhar na vida dele e trazer ele ou ela para a presença de Deus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e até a próxima.